Na Grécia Antiga existe uma história tão poderosa que atravessou séculos, reis, guerras e impérios. Uma história que fala sobre liberdade, ambição, desobediência e o preço que se paga quando se desafia os limites impostos pelos deuses. Ela começa com um jovem que acreditava que podia voar mais alto que todos antes dele. Um jovem que acreditava que o céu era o destino, mas não sabia que o céu também poderia ser a morte. Seu nome era Ícaro, mas antes de entender sua queda, é preciso entender sua prisão. Ícaro e seu pai Dédalo estavam sob o domínio do rei Minos, na imensa ilha de Creta. Dédalo era mais que um inventor. Era um gênio, talvez o maior artesão que o mundo já viu. Foi ele quem construiu o famoso labirinto, uma obra tão complexa que ninguém que entrasse encontrava a saída. E foi dentro desse labirinto que Minos manteve aprisionado o ser mais temido da ilha, o Minotauro. Quando o monstro foi morto por Teseu, com a ajuda secreta de Dédalo, o rei Minos explodiu em fúria. Traído, humilhado, ele decidiu que ninguém revelaria o segredo do labirinto ao mundo. E assim, como punição, prendeu Dédalo e seu filho Ícaro. Não numa cela, mas na própria ilha. Uma prisão sem muros, cercada pelo oceano por todos os lados. Era uma vida sem correntes, mas sem liberdade. Dédalo via Ícaro crescer, olhando para o céu, sonhando com o que jamais poderia tocar. E aquilo machucava o coração do pai. Porque apesar de ser um gênio, ele não conseguia dar ao filho aquilo que mais desejava: liberdade. Mas Dédalo não era um homem comum. Ele estudava as aves que voavam acima deles. Observava as asas, o movimento, a leveza. E foi ali que teve uma ideia impossível. Uma ideia digna de desafiar até os deuses. Criaria asas. E não seriam asas simples. Dédalo recolhia penas deixadas pelas aves. Pequenas, médias, gigantes. As separava por tamanho, testava formatos, moldava ângulos. Derretia a cera de abelha lentamente, até ficar maleável como ouro líquido. E com a paciência de um escultor e o desespero de um pai, criou duas obras-primas: asas capazes de carregar um homem pelo céu. Durante esse processo, Ícaro não era apenas espectador. Ele via a dedicação do pai, via as mãos feridas pela cera quente, sentia a tensão de cada tentativa. Pai e filho construíram aquelas asas juntos, não apenas com penas e cera, mas com esperança. Quando tudo estava pronto, Dédalo chamou o filho para perto. Ele segurou os ombros de Ícaro com o olhar pesado de amor e medo e disse: Ícaro, meu filho, o caminho da liberdade é estreito. Não voe baixo demais, ou o mar pesará suas asas. Mas também, não voe alto demais, porque o sol pode destruir o que construí para te proteger. Siga meu caminho, e estaremos livres. Ícaro assentiu, mas dentro de seu peito, a chama da juventude ardia. A sede pela liberdade era maior do que qualquer aviso. Na manhã da fuga, eles correram para a costa. O vento soprava forte, as ondas quebravam como tambores de guerra. Dédalo abriu as asas. Ícaro fez o mesmo, e então, contrariando toda a lógica humana, eles voaram. O mundo ficou pequeno sob seus pés. A ilha, que antes era prisão, agora era apenas um ponto distante. O vento cortava o rosto de Ícaro e ele sentiu algo que nunca havia sentido: poder. Era como se tivesse nascido para aquilo, como se os deuses o convidassem para o céu. Mas a liberdade embriaga. Quanto mais alto Ícaro subia, mais acreditava que podia ir além. Dédalo gritava seu nome, desesperado, mas sua voz se perdia no vento. Ícaro queria mais. Queria tocar o sol. Queria provar que nenhum limite poderia segurá-lo. E então ele subiu. Subiu mais do que qualquer mortal já havia ousado. Subiu até onde nem os pássaros se arriscavam. Subiu até sentir o calor dourado do sol queimando sua pele. Foi aí que o destino se cumpriu. A cera começou a derreter. Primeiro uma gota, depois outra. As penas se soltaram, uma a uma, criando uma chuva branca que brilhava contra o céu. Ícaro tentou bater as asas, tentou descer, tentou voltar, mas já era tarde. O sol, que parecia um deus sorridente, tornou-se seu carrasco. E Ícaro caiu. A queda foi longa,
Um silêncio terrível tomou o ar. Dédalo observou impotente, enquanto o filho despencava pelo azul infinito. Ícaro atravessou o céu, depois o vento, depois a luz, até que o mar o recebeu, não como um amigo, mas como um túmulo brilhante. Quando Dédalo pousou, encontrou apenas penas flutuando. Ele caiu de joelhos, e naquele momento, entendeu que havia vencido a prisão, mas perdido o que mais amava. A história de Ícaro se espalhou por toda a Grécia. Poetas disseram que ele era o símbolo da juventude que sonha alto demais. Filósofos, como Platão, viram no mito um aviso sobre o equilíbrio. E pensadores modernos dizem que Ícaro representa todos nós. Cada vez que ignoramos limites, conselhos ou a própria realidade em busca de algo maior. Mas o mito também tem um significado atual. A ambição é linda, o sonho é necessário, mas sem sabedoria, sem humildade, sem equilíbrio, até o voo mais belo pode terminar em queda. Até hoje, o mar onde ele caiu é chamado de Mar de Ícaro, e sua história continua ecoando como um aviso de que até o céu tem limites, e de que ignorá-los pode nos custar tudo. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e siga o canal para novas narrativas da mitologia e do mundo antigo.